Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Você tem que resolver seus problemas diante do altar. Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14, ele disse: cheguemos, pois, diante do trono da graça, cheguemos, pois, diante de Cristo. Você tem que aprender esse segredo dos que vencem. O segredo dos que vencem é se aproximar mais de Deus. Quanto mais distante você ficar de Deus, que é o nosso Criador, é o nosso Feitor, você não descobrirá o segredo de vencer. Você sabia que vencer tem um segredo? O segredo de vencer começa por aí. É você não andar nos níveis baixos espiritualmente. Vencer quer dizer crescer em Deus, olhar as coisas de cima para baixo, não de baixo para cima, porque quando você passa a olhar seus problemas de cima para baixo, você os verá pequeno. Porém, quando você estiver olhando seus problemas de baixo para cima, sempre você te verá menor do que eles, e o complexo te dominará, complexo de inferioridade, dizendo você não dá conta. Você tem que resolver esses pontos fracos, pontos cegos de sua vida. Vencer, você tem que aprender a vencer. E se você resolver isto, você vencerá um dos maiores males de sua vida. Pois se você não resolver este problema, você ficará incapaz, você ficará prisioneiro deles. E eu lhe pergunto, quem é maior? Deus ou aquele problema para você? Deus é maior. Quem é maior, o Criador ou a criatura? O Criador é maior. O diabo se veste de fantasia e vem para te atormentar, dizendo: este problema você não dá conta de resolver, este mal você não dá conta de resolver. Lembra de Moisés diante do Mar Vermelho, e o mar agitado, as ondas torrenciosas, agitadas diante de Moisés. Eu posso ver o diabo em cada onda do Mar Vermelho para atormentar a vida, a fé de Moisés. Moisés chegou a descer o nível, ser tomado de um complexo de inferioridade naquela hora, ao ponto de se ajoelhar e começar a orar e a dizer: Deus, Deus, que eu faço? Sabe o que aconteceu? Leia lá na Bíblia, lá em Êxodo. Deus desceu e repreendeu Moisés naquela hora e disse: Moisés, por que clamas? Fale a palavra, estenda a vara e o mar se abrirá. Você sabia que muitas vezes não é hora nem de oração, é hora de ação? Há muitas pessoas que o diabo as segura assim. O diabo enche ela de complexo de inferioridade e diz: você tem que orar, orar, jejuar, orar, jejuar, orar, jejuar. Você sabia que a palavra oração é uma palavra composta? Ela tem dois significados. A palavra oração, orar e ter ação, ou seja, orar e agir. E você sabia, no caso de Moisés, ali diante do Mar Vermelho, o mar agitado, o povo lhe atormentando, querendo até lhe apedrejar,
Moisés deixou o diabo lhe tomar com espírito de inferioridade, complexo de inferioridade, e ele chegou a começar a orar, quando não era hora de orar, era hora de agir. Tudo que está escrito na Bíblia é história, é figura, para nós hoje tirarmos lições práticas. Muitas vezes não é hora de orar, não é hora de jejuar, é hora de ação, de agir. Deus disse para Moisés: por que clamas, Moisés? Fala! Oh, minha irmã, é hora de você acreditar mais. Saia desse cantinho empoeirada, magérrima de tanto jejuar. Acredite no Deus que tem te chamado para vencer esse problema. Creia, diga a palavra: Deus, de hoje em diante eu vou confiar em Ti. Não vou mais falar sobre esse problema, eu vou falar sobre meu Deus. Você sabia que quando você começa a comentar muito sobre aquela doença, ela vai só crescendo, crescendo, e lhe trazendo um complexo de morte, e vai te convencendo que realmente você vai morrer com aquilo? Pare de falar nessa doença, pare de falar nesse problema, fale em Jesus, fale de Jesus para o seu problema. Pare de falar de seu problema, fale de Jesus, diga: meu Deus é maior do que este problema, meu Deus pode. Quando Moisés parou de falar do medo que ele tinha do Mar Vermelho, ele começou a falar sobre o Deus que criou o Mar Vermelho. O mar abriu e o povo passou em terra seca. Este mar de sua vida, irmã, que tem te atormentado, estas ondas revoltas, jovem, moça, rapaz, isto não é seu fim. Pare com isto. Você que está pensando até em te suicidar, pare com isto. Leia a Bíblia, leia a história de Moisés diante do Mar Vermelho. Deus disse: Moisés, pare de ter medo, acredite em mim. Oh, amados, quando você acredita na palavra de Deus, ela fará coisas em sua vida que você nunca pensaria que faria. Lembra dos 10 espias que foram espiar a terra de Canaã e voltaram todo complexados, dizendo que os gigantes lá eram bem maior do que eles, e eles seriam exprimidos, mortos por a força daqueles gigantes que havia em Canaã? Porém Josué e Calebe, aqueles 2 homens de Deus que acreditavam em Deus, disse: pare com isto, pare de trazer notícias pessimistas ao povo, ao ponto de deixar o povo medrosos e discutindo com Moisés, dizendo: vamos voltar ao Egito. Josué e Calebe, diz a Bíblia, que rasgou suas vestes, lá em Números 14, leia lá, e se curvaram com a cara no chão e disseram ao povo: somos mais do que capazes de possuir a terra de Canaã, porque Deus nos prometeu, e o que Ele nos prometeu, Ele nos dará. Oh, amados, é hora de acreditar mais. Acreditar em Deus é duvidar do diabo. Você tem que ter dúvida daquele mal e acreditar no bem. Cristo é maior do que isto. Cristo é maior do que este problema. Cristo é maior do que esta doença. Creia, acredite e você vencerá. Deus te abençoe. Olha, pegue aí o endereço de nossa página na internet,
Tabernáculo da Fé Brasília.org.br, e lá você pega o endereço de nossa igreja. Esteja lá conosco. Temos nossa igreja filial aqui em Taguatinga Norte e a nossa igreja matriz lá no Novo Gama, o entorno de Brasília. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através desta página. Aproxima-te mais de Deus, nós queremos te ajudar, viu? Deus te abençoe. Abraço.